Você está escutando hoje o podcast Assunto do Trabalhador, seu guia jurídico idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Hoje recebemos aqui a professora Valquíria Olegário Mazeto, que é atualmente presidente da APP, professora de Geografia e mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhou na rede municipal e estadual Engenheiro Beltrão e Campo Mourão, onde foi diretora de escola. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo aqui para nós falarmos um assunto tão primordial para os dias atuais e também para o futuro, digamos, da nossa sociedade. Sobre o fim da profissão dos professores. É possível? Não é? Como é que nós estamos nessa realidade? Mas primeiro eu gostaria de sua saudação inicial e já respondendo à primeira pergunta, quem é Valquíria por trás do currículo? Primeiro eu quero agradecer, Ronilson, pela possibilidade da gente estar conversando nesse podcast tão importante, que atinge aí um grande público, né, e com uma pauta diversificada. Então, trazer esse debate, principalmente do futuro da profissão docente, é bastante importante porque nós estamos tendo aí um apagão no país, né, no quesito profissional. Mas vou responder sua primeira pergunta, né, quem sou eu atrás deste currículo. Eu sou uma moradora do interior, filha de trabalhadores e trabalhadoras, e que só teve acesso à escolarização e à profissão pela escola pública. Né? Eu começo qualificando esse espaço porque eu venho literalmente do interior, eu venho de um distrito do município de Engenheiro Beltrão, que é um distrito de Ivailândia, que fica ali próximo ao rio Ivaí, por isso o nome, né? Muito pequeno, e que a perspectiva de escolarização das pessoas, até um tempo atrás, era bastante limitado, porque você obrigatoriamente tem que sair da sua cidade para poder continuar a sua escolarização. Então, isso tem muito a dizer da profissão que se escolhe, né? Por que é que a gente vai para essa profissão, principalmente a profissão docente, né? Eu sou professora. E aí, como é que a gente galga também e acaba chegando em espaços como esse hoje, por exemplo, da presidência, né, do maior sindicato que a gente tem aqui no estado do Paraná, um sindicato de uma força importante, com 77 anos de história aqui no estado. Então, é de uma trajetória aí de luta na defesa da escola pública. Você está escutando o podcast Assunto do Trabalhador. Hoje nós falamos sobre a profissão dos professores, das professoras, que é a grande maioria hoje na educação brasileira. Valquíria, com a crescente desinteresse pela carreira do professor, do docente, como que o sindicato e a sociedade estão agindo para revitalizar esta profissão e torná-la mais atraente para as novas gerações? Afinal de contas, é uma profissão fundamental. Todos passamos pelos professores. Com certeza. Essa é uma boa pergunta, Ronilson, porque assim, para respondê-la, a gente precisa entender um pouco de como a estrutura da sociedade também foi se alterando ao longo dos anos. Se a gente pensar quem eram os professores nos primórdios da educação no Brasil, a minha orientadora de mestrado diz, não precisa voltar nos jesuítas, né? Mas vamos pegar aqui da década já de 30, 40, você vai ter no perfil, primeiro, que a educação não era para todos. Então, era para um grupo da alta sociedade, né, os mais abastados economicamente, os que não podiam mandar os seus filhos para o exterior, né, e daí tinha os liceus ou as escolas, mas eram para poucas pessoas. Então, normalmente eram outros profissionais já habilitados em outras áreas, advogados, médicos, ou profissões de renome ou de reconhecimento social que ministravam aulas para este grupo de estudantes seleto. Poucos acessavam a escola. Quando nós temos no Brasil a ampliação da educação ou o acesso da educação a mais pessoas, aos filhos e filhas de trabalhadores, mesmo que ainda só até a primeira, quarta série, que era o que antigamente se chamava, que daí você tinha as escolas rurais, porque essa população em grande parte estava no campo, o Brasil começa a precisar de mão de obra. Precisa de mais professores, porque eu aumento a demanda e o atendimento. Então, o Brasil começa a fazer uma busca desses profissionais na classe trabalhadora.
Então, você antes tinha já profissionais liberais ou de algum renome na sociedade que podiam ministrar as aulas, e aí agora você precisa de muita gente para dar aula. Então, vai buscar esse profissional na classe média ou média baixa, mas ainda que tenha acesso à escolarização. Porque essa profissão vai exigir uma formação. Não é qualquer pessoa que pode ser professor. Então, você vai ter um professor que minimamente fez o ensino médio, que depois começam a surgir as escolas normais e a permissão das mulheres em poder, né, estudar e poder trabalhar. É uma das primeiras profissões permitidas que a mulher podia fazer fora do lar, né, porque era uma extensão do cuidado e da educação. Mas você vai buscar isso ainda num grupo restrito de faixa social, porque era aqueles e aquelas que podiam ir ao ensino médio ou cursar um curso de graduação. Ali já na década de 80, 90, nós já vamos ter essa ampliação para outra faixa de trabalhadores, que eu vou dizer assim, por exemplo, o meu público, que são filhos e filhas de trabalhadores, normalmente os primeiros que acessam a universidade, da família, né? Assim, aquela geração que começa a acessar a universidade, e a licenciatura aparece como um curso que era mais adequado, não adequado no termo assim, mais apropriado, mas que era possível fazermos. Né? Você vai ter as faculdades espalhadas pelo estado, ou as pessoas faziam economia, administração, ou alguma licenciatura, que eram os cursos mais comuns, noturno. Então, a gente tinha que aliar o trabalho diurno para poder fazer a licenciatura no noturno, mas isso já era uma ascensão social. Já representava uma ascensão social para uma família que os anteriores tinham vindo da lavoura, não tinham acessado a escolarização. Hoje, a gente tem uma mudança no perfil na sociedade. Eu tenho mais... Por uma série de fatores, de legislações que obrigam a ampliação do acesso à escola, mesmo que hoje ainda é obrigatório só do 4 aos 17, mesmo assim já é uma ampliação de faixa etária e de atendimento. Então, no Brasil, a educação básica, pelo menos até o 9º ano hoje, ela é quase que universal, né? Quase porque não é 100%, mas está lá em 98%, 94% de atendimento. No ensino médio, que esse percentual reduz, mas mesmo assim uma grande parte está ali. Então, você vai ter tanto uma demanda de maior número de profissionais, quanto mais filhos e filhas de trabalhador, o maior número, acessando uma escolarização maior e podendo ir à universidade. Né? Seja pelas políticas públicas que a gente tem de acesso à universidade, uma série de incentivos há. Então, hoje, a geração de jovens que acessam a universidade, se ele tiver que escolher entre uma licenciatura e um outro curso que dá a ele uma outra profissão com maior possibilidade de remuneração, ele vai acessar um outro curso. A licenciatura hoje não é o curso mais fácil do filho do trabalhador e da trabalhadora a acessar na universidade. Hoje ele consegue acessar uma grande gama de outros cursos que leva ele a poder escolher. Né? Na minha época, a gente podia escolher entre a licenciatura de tal coisa ou tal coisa. Era sempre licenciatura. Né? Então, e era uma coisa que a gente olhava como resposta rápida para o trabalho. Eu digo, eu terminando, tenho um emprego. Hoje, a garantia do emprego também não é certa, por mais que eu tenha vagas na escola para essa pessoa trabalhar. Mas como os entes públicos, principalmente, que é onde está boa parte do atendimento da educação básica, é feita na rede pública, já o superior não, então você vai ter poucos concursos, que a gente tinha essa coisa de, vou fazer o concurso. Então você tem menos oferta de concurso e uma maior oferta de contrato precário. Então, se eu olho hoje com o que eu quero trabalhar, eu jovem, eu não quero ser um contrato precário numa escola que eu acabei de sair dela. Então, hoje, diante da mudança social, econômica, das possibilidades que o jovem tem, poucos procuram a docência como profissão. Então, nós vamos tendo o que a gente chama no Brasil de um apagão de docentes ou de pessoas formadas. A gente tem muitas pessoas formadas na licenciatura, poucos que querem atuar na área. Então, assim, o apagão hoje não é nem só de não habilitados. Você tem habilitados, mas as pessoas não se dispõem
a atuar hoje na educação. Aí o desafio é como é que atrai essas pessoas para a educação, que é uma segunda parte aí da sua pergunta, né, de como é que eu torno essa profissão atrativa, atraente. E aí eu preciso de bons salários. Porque o olhar hoje, e de qualquer profissional, se você vai escolher o que você quer ser enquanto profissional para sua vida, você vai pensar na remuneração que aquilo traz. Ou que vantagens aquela profissão traz. E aí eu tenho ela entre as profissões que não tem melhor remuneração de exigência de grau superior. Se a gente pegar, vou pegar do serviço público, que é o recorte que eu consigo fazer, né, porque é onde eu atuo. Se eu pegar só entre as secretarias do Estado do Paraná, do Executivo, não vou nem pegar de outros poderes. Se eu pegar ali entre saúde, segurança, asseio, qualquer outra secretaria do Executivo, os docentes são hoje os trabalhadores, servidores públicos de menor salário dentro do Estado, se comparado ao meu companheiro do Executivo. Então, hoje nós temos os menores salários para a mesma jornada e para a mesma escolarização exigida. Então, se eu tenho hoje um profissional que vai entrar na saúde para uma jornada de 40 horas e que exige ensino superior, que é o que exige hoje um professor, né, para entrar na rede estadual, ele já entra ganhando mais do que nós. Não precisa nem ser lá na saúde. Se eu for um técnico em qualquer outra secretaria hoje, o salário inicial previsto para o ensino superior é 7 mil de entrada para 40 horas. O nosso é o piso, que não chega a 5 mil na entrada. Então, aí se eu vou olhar, de cara se eu olho a possibilidade, eu não escolho ser professor. E primeiro que o Estado não oferta nenhum concurso de cargo de 40 horas. É só 20, então eu só entro ganhando 2 mil e pouco. Então você olha e diz assim, e vou demorar para fazer um outro concurso para completar essa jornada de 40 horas para eu chegar no piso que não chega hoje a 5 mil. Então a gente tem grandes desafios ainda pela frente para manter esta profissão como uma profissão atrativa hoje, porque muda o perfil da população, muda as possibilidades. E aí a carreira docente não é mais hoje a mais atrativa entre as carreiras que a gente tem aí de opções para os jovens escolherem. Certamente. Você está escutando Assunto do Trabalhador, hoje falando sobre a profissão dos professores e das professoras. Um abraço em especial para as professoras de Palmas. Nós estávamos falando anteriormente em off, Valquíria, do analfabetismo brasileiro, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso. Eu acabei comentando ali sobre o grau de analfabetismo, porque a gente vai olhar ainda as carências educacionais que o país tem. Né? Assim, o Brasil entra numa rota muito perigosa, que é de ter como parâmetro de qualidade da educação os índices mensurados pelas avaliações de larga escala. Aqui o mais famoso é o IDEB, que acabou de ser publicado. Quando eu persigo um índice que ele não está vinculado a uma garantia de escolarização ou de ampliação dessa escolarização, essa escola vai que mais exclui mais do que inclui. Então, hoje no Paraná, nós temos uma queda drástica no número de matrículas na educação de jovens e adultos, que é a modalidade que atende as pessoas jovens e adultos que não tiveram condição de escolarização no tempo correto. Isso não quer dizer que o Paraná vem superando o analfabetismo e, por isso, cai a busca por essa escolarização. Muito pelo contrário. Como este é um público difícil de você manter na escola, porque é um trabalhador, você tem que ter todo um ajuste de tempo, de horário para que encaixe e que ele venha, porque você tem que resgatá-lo para voltar a terminar a sua escolarização. As políticas que nós temos acabam excluindo este estudante, porque para o Estado ele puxa a nota para baixo do IDEB. Porque o IDEB ele é calculado pela nota que o estudante tira na prova de português ou matemática, as disciplinas que são aferidas pela Prova Brasil, pelo SAEB, e uma outra fórmula que leva em consideração o fluxo escolar. Então, assim, aquela escola
ela teve muita reprovação, muita evasão, muita gente desistiu ao longo do ano. Como é que foi isso? Então, essas duas variáveis é que respondem e, no final, dá a nota do IDEB. O Paraná, a nota nas provas que os estudantes têm feito, que mede aí a aprendizagem, não tem alterado grandemente nos últimos anos. Tem se mantido no mesmo padrão. O que é que tem elevado a nota do IDEB? A redução da reprovação, da evasão, então, e aí, por consequência, o aumento do número de terminalidade. Eu tenho um maior número de estudantes que concluem a etapa ou o ano. Mas, para isso, o Estado exclui aquele que tende a alterar esse fluxo. Então, a educação de jovens e adultos é uma que eu não consigo garantir que aquele trabalhador vai terminar, vai ter a conclusão naquele tempo que eu quero. Talvez o tempo dele seja maior. Então, o Estado está, de alguma forma, sempre expulsando aquele que precisaria de um tempo diferenciado. Então, eu tenho um alto índice ainda de analfabetismo no país, e no Paraná também, né? E eu dizia aqui que a gente perde nesse lugar para países que a gente acaba fazendo piadas, achando que eles são, né, menos avançados que o Brasil, aqui da própria América Latina, assim, o Paraguai, a Argentina, o Chile, todos esses países, o Uruguai, superaram o analfabetismo na década de 70. Então, assim, a grande maioria deles nem fala em analfabetismo. Isso é uma coisa que já está superada há muitos anos. Não tem essa coisa da distorção idade série. Tem lá um analfabeto, outro tem, porque para considerar superação tem sempre um percentual, né, ali, uma margenzinha que você nunca vai atingir 100% da população. Mas não como nós. Da América Latina, o país que mais tem analfabetismo é o Brasil. Então, assim, nós temos grandes desafios. Porque daí, assim, eu tenho uma oferta de escolarização. Isso também impacta quando eu vou fazer a escolha da profissão. Então, hoje, nós temos um movimento do Estado de pensar a educação muito mais racional na parte financeira. Como é que eu economizo com a educação e não olhando a necessidade que eu tenho no Estado, dizendo como é que eu invisto mais em educação. E aí eu vou ter fechamento de salas, fechamento de escolas. Por exemplo, fechou-se basicamente quase todas as escolas rurais que a gente tinha, que é a escola do campo, né? Você fez aí uma saudação e vem ali da região do Sudoeste, que hoje tem ainda uma grande população no campo, talvez das regiões do estado que a gente tenha, onde ainda tem pessoas residindo no campo, a região Sudoeste é a que mais tem, né? Porque tem uma característica muito forte da agricultura familiar, que se constitui ali na ocupação, né, do Sudoeste. E aí você vai ter ali uma luta pela manutenção das casas familiares rurais, que é uma formação para o filho do agricultor, mas que ele faz por alternância. Ele fica um tempo na escola e um tempo na lavoura, porque ele precisa trabalhar na propriedade rural da família. Mas você tem uma política de Estado de reduzir este número de escolas que estão no campo, ou a escola rural mesmo. Então, você tem uma política de fechamento que não atende uma população que mais precisa. E aí, você vai levar essa escola para a cidade e, automaticamente, eu vou ter também uma exigência desse profissional lá. Hoje, seja para qualquer profissão que seja, que for, a maioria dos jovens querem estar nos grandes centros. Assim, e aí isso também leva a uma ausência de professores nas cidades menores ou nos municípios menores. Então, hoje aqui no estado a gente tem tem o concurso, estamos aí com um concurso aberto, com chamamento, em número muito insuficiente ainda, mas tem. Mas o estado hoje tem quase metade da rede em contratos temporários, que é o contrato precário. Então, tem algumas áreas, como áreas de exata, física, química, filosofia, sociologia, né, que daí vai para humanas, mas algumas áreas dessas, em que não tem concursado em número suficiente para atender a rede toda. Abre esses contratos temporários de pessoas habilitadas não concursadas, né, que se formaram, mas porque não foram chamadas em concurso. Então, aí como PSS, né, que é o contrato temporário. E algumas dessas áreas, mesmo no PSS, acaba a lista dos graduados e a gente tem que começar a chamar os acadêmicos que se inscreveram para o processo.
E entre algumas disciplinas, o Estado já está aceitando, pode ser bacharel mesmo, não precisa nem ser licenciado. Se você é bacharel e aí na sua grade do curso tem algumas horas desta disciplina, pega a aula, porque eu não tenho mais ninguém para atribuir aquelas aulas que seja habilitado na área. Principalmente na educação profissional ou agora nos itinerários formativos do novo ensino médio, projeto de vida. Tem algumas disciplinas que foram incluídas novas na matriz por conta do novo ensino médio, que são professores da rede que estão ministrando, concursados, mas que não têm formação na área. Tipo programação ou qualquer outra área na área de tecnologia. Tem a disciplina, mas eu não tenho profissionais habilitados para ministrá-la. Então, eu vou ter um professor de matemática ministrando uma disciplina da área tecnológica. Ou projeto de vida que tem às vezes tem um currículo que não é necessariamente aquilo para o qual eu fui formado, mas vai tendo que ajustar. Então, a gente tem um problemão de atender a demanda que a gente tem, seja do analfabetismo, e aí o modelo adotado pelo Estado é difícil porque não abre mais vagas, fecha vagas, fecha a possibilidade de quem mais precisa. E mesmo nos grandes centros urbanos, eu vou ter disciplinas, e principalmente nos municípios, que eu não tenho mais gente formada na área que queira dar aula daquelas disciplinas. Então, eu tenho demanda, eu tenho ainda estudantes precisando da escola, mas eu tenho uma ausência de profissionais que possam atuar para poder dar conta dessa demanda. Exatamente. Você está escutando hoje Assunto do Trabalhador. É o fim da profissão dos professores, com a nossa convidada, a Valquíria. Sem falar do analfabetismo funcional, né, Valquíria? Esse é o pior. Porque quando eu comentei do IDEB, como o Estado precisa dos dados, hoje a gente vive uma situação dentro das escolas, seja do Estado e mesmo em algumas redes municipais, nas redes municipais que atendem as séries iniciais do ensino fundamental, isso tem tido menos impacto. Eu trabalhei 14 anos com as séries iniciais em rede municipal e ainda o trabalho está um pouco preservado, bastante preservado no quesito preocupação com a aprendizagem do estudante. Quando a gente chega nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, que é o que está no Estado, nós vamos vendo uma pressão pela aprovação, exatamente para não prejudicar os dados que vão resultar na nota do IDEB. A gente tem brincado ultimamente que assim, se o aluno passou na porta da escola, você já tem que atribuir nota para ele já tem média. E pior, mesmo que ele passe o trimestre inteiro sem média e veio uma ou duas vezes, o Estado tem promovido, me obrigado, vamos dizer assim, a atribuir uma avaliação única para ele ao final do trimestre, que se ele fizer e for bem, e eu sou obrigado a fazê-la para que ele vá bem, essa avaliação compensa tudo o que ele não fez no trimestre inteirinho. Então, no trimestre, eu posso ter dado diversas avaliações que os outros estudantes fizeram e atingiram meta. Esse não, eu faço uma única prova, substitui a nota inteira do trimestre e ainda atribui presença, que ele não veio. E ao final do ano, eu também sou obrigada a fazer isso. O programa chama Se Liga, né? A gente brinca que é o Se Empurra, porque daí você atribui uma avaliação e substitui a nota do ano inteiro, dos trimestres todinhos em que ele não teve nota. Este ano, a Secretaria de Estado da Educação teve a capacidade de exigir das escolas, em fevereiro, quando começou as aulas, de refazer o conselho de classe final do ano passado, porque as escolas tinham reprovado mais estudantes do que era a meta. E fez as escolas aprovarem estudantes que não tinham feito nada no ano passado. Os professores relatavam para a gente da vergonha, porque o estudante chegava e dizia, eu passei? Como assim? Que eu terminei o ano reprovado? E os amigos de sala assim, fulano passou? Como assim? Então, assim, você tem um falseamento das informações de aprendizagem, porque aquele aluno não aprendeu. Então, eu aprovo, teoricamente, ele vai sair com o certificado de ensino médio, mas a condição dele de alfabetização, e eu vou dizer no geral de aprendizagem, hoje tem sido muito precária.
Porque a escola permite aprovar hoje pessoas que não necessariamente aprenderam. Isso, para além do fator de produzir uma geração de analfabeto funcional, você gera no profissional da educação uma frustração diante do seu trabalho, que é o que tem gerado um adoecimento hoje da nossa categoria. Hoje, se eu pegar o maior índice de adoecimento na nossa categoria, ele está ligado a doenças psicológicas e emocionais. Porque você vai para a escola hoje, as pessoas olham para a gente com essa sensação de, cara, eu perdi literalmente o domínio do meu conteúdo ou turma. Porque ainda bem que na rede o número de estudantes que não querem estudar, que estão lá porque são obrigados, é muito menor do que aqueles que vão realmente para estudar. Porque senão aí assim a gente já não teria mais escola funcionando. Porque não tinha gente para trabalhar porque está todo mundo adoecido. Mas mesmo a pressão, mesmo sobre os estudantes que estão lá, que fazem, não correspondem. Sim, eu sempre brinco que assim, tem estudantes que o 6 dele, o 7 dele é um 10 para a gente. Porque da forma como ele iniciou o processo de aprendizagem dele, quando ele chega a um 6, a um 7, gente, aquilo para ele progrediu 200, 300% na aprendizagem dele. Enquanto que para outros, um 9, um 10, porque ele não tem dificuldade de aprendizagem, é tranquilo de fazer. Então, eu não posso medir a aprendizagem do estudante só pela nota, mas a CED mede pela nota. E aí eu tenho um adoecimento da nossa categoria hoje nessa frustração do seu trabalho. Nós estamos tendo agora uma nomeação de novos concursados. Nós temos um grande número também de pessoas desistindo. Ele chega lá, assume o concurso, entra em sala e diz, é isso? Muito obrigada, estou indo embora. E exonera o concurso. Coisa que era impensável há alguns anos atrás, que alguém passaria num concurso público e exoneraria já de imediato, sem terminar a estágio probatório. Por conta de que tem mais opção, e ele diz, não, se é para me prestar a fazer isso, eu não quero isso aqui. Vou adoecer por esse salário, não compensa. Então, a gente tem hoje uma dificuldade, sim, nas escolas, seja da profissão, de exercer a profissão, mas também de atrair profissionais, porque a forma como as pessoas estão olhando hoje a escola, os governantes, para poder, nessa disputa desse ranking de primeiro lugar de DEB, segundo lugar de DEB, porque daí não é a qualidade da educação que está sendo mensurada, é a educação como mercadoria. Porque se eu tenho a melhor educação do país, eu vendo ela no mercado educacional, no mercado de ações, mais caro do que vem de um outro estado que não está neste ranking do IDEB. Que situação. A gente vai abrindo aqui um monte de janela. Você me faz uma pergunta e eu respondo 10 assuntos diferentes. Hoje em dia é um bônus ser aluno ruim, então. Sim. Hoje, infelizmente, a gente diz isso. Se antes a gente tinha aquele estudante, né, que você tinha um apoio da família e chamava e dizia, gente, porque vamos dizer, é a minoria, mas sempre tem aquele ou aquela que não leva a sério, está ali porque é obrigado. Então, todo o estímulo que a gente tinha, ou ferramentas que a gente tinha, de uma certa pressão com a família, uma certa pressão dessa criança para ela levar a sério a escolarização, nós perdemos esses instrumentos hoje. Então, assim, a gente tem o bom estudante, porque a maioria é bom mesmo. Porque se ele for comparar com o outro que não faz nada em sala no trimestre inteiro, não tem por que ele fazer. Porque o outro vai ser aprovado como ele do mesmo jeito. E se eu reprová-lo no final do ano, o Estado me obriga no ano que vem rever a minha posição e aprovar aquele estudante que não fez nada. Para poder não baixar os índices de aprovação. O Estado fechou com 97% de índice de aprovação. Que rede que aprova 97% dos seus estudantes? Não existe. Mas é assim. E pior, ele exclui o estudante que realmente, por exemplo, está faltando muito. Na data do censo, a gente tem ali sempre, todo ano, o censo escolar faz a coleta dos dados. No mês anterior ao censo, o Estado tira do sistema os estudantes faltosos. Antes ele lançava um código que chamava sem frequência, mas ao lançar esse código, essa matrícula desaparece do sistema. No final do ano passado, início desse ano, a orientação foi de dar transferência para esses estudantes.
Antes, na rede, a gente atribui uma transferência, eu vou transferir o seu filho, se você vem aqui e fala, eu quero transferir meu filho, e ele vai para onde? Eu tinha que deixar no sistema indicado para que escola ele ia. Hoje não, a SED diz, faz transferência. As escolas estão com as gavetas cheias de transferências que não foram para lugar nenhum. Esse estudante simplesmente saiu desta escola e não entrou em nenhuma outra. Ele desaparece da rede. Então, eu não tenho na rede hoje alunos faltosos, desistentes, né, abandono. Todos esses índices reduziram drasticamente porque eu vou encontrando formas de burlar o sistema, porque daí o sistema, óbvio, só lê quem está na rede, só lê quem tem frequência, porque eu sou obrigada a pôr, só lê quem tem nota, porque eu sou obrigada a colocar. Quem sobrou e eu vou ter que atribuir nota a ele e frequência. Então, a rede hoje está com alto índice de frequência. Nós temos premiação e bonificação para a direção de escola que bate as metas. Então, a meta é 90% de frequência mensal. Então, o diretor, que a escola dele conseguir bater a meta de 90%, ele tem um bônus no mês. No outro mês, então, ele recebe uma gratificação. Nós estamos numa luta, hoje, no Estado, contra a privatização das escolas. Porque o Estado diz, não, tá boa a rede, mas eu ainda quero passar para empresário, porque nós não vamos dar conta de fazer a gestão. Tem 2 escolas que funcionam hoje no programa que ele quer implantar. No contrato dessas 2, com as empresas que fazem a gestão dessas 2 escolas, tem 2 cláusulas de metas. Então, ele diz assim, a empresa, o contrato é por 1 ano. Então, neste ano, ele calculou lá que a média de custo do estudante mês é R$800. Então, ele repassa R$800 mensal por estudante para esta empresa, fazer todas as despesas da escola. Se ao final do ano, a empresa bater a meta de nota dos estudantes, porque eles fazem uma prova no início do ano, quando a empresa assume, e vão fazer uma outra lá no final do ano. Se a empresa bater a meta de aumento dessa nota, como a SED quer, no outro ano, ela tem o contrato renovado e um bônus de R$100 por estudante. Então, ao invés de 800, no próximo ano ela recebe R$900 por estudante. Se ela não bater a meta, ela pode não ter o contrato renovado. Se tiver, ela perde R$100 por estudante. Então, ao invés de 800, ela vai receber 700. Da frequência, é a mesma coisa. Mensalmente tem que ter 90% de frequência. No mês, o percentual que ela tiver menor do que 90% é o percentual de desconto que eles fazem no repasse do outro mês. Então, esse mês eu tive 88% de frequência dos estudantes. Então, dos R$800 do outro mês, o Estado desconta 2%, que é o que faltou para chegar no 90%. Isso está no contrato. Como a escola funcionou o primeiro ano, o ano passado, a gente não conseguiu aferir se essas regras estão sendo aplicadas. Porque o ano passado foi o primeiro ano do contrato, então está indo agora para o segundo, terceiro, meio ano agora do segundo ano. Então, a gente não conseguiu aferir se o Estado cumpriu com esse regramento, mas isso consta do contrato da empresa. Então, assim, se hoje no sistema público, que não tem, mesmo essa gratificação para o diretor, a maioria não recebe, porque, não vai ser muita coisa, mas se eu tenho uma empresa que vai assumir uma escola, que o Estado está dizendo, não, ele só vai fazer a parte administrativa. Mentira, porque a meta é pedagógica. Então, assim, se eu tenho o risco de perder o contrato e perder dinheiro no outro ano, cara, esses dados eu vou bater tranquilamente. Se o Estado já faz o falseamento das informações, o que me impede da empresa privada, que eu tenho menos acesso à fiscalização, menos controle do que ela está fazendo, de chegar a essas metas em todo ano para não perder o contrato e não perder dinheiro? Eu estou dizendo de 10% do contrato. Mais que isso. Porque se eu recebo R$800 por estudante, 10% seria R$80. Eu tenho mais que 10% do valor do contrato em jogo se eu abater a meta ou não. Então, a gente está olhando com muita preocupação, porque o foco da aprendizagem do estudante, que aí sim é a educação como direito e não como mercadoria,
porque eu vou investir nela, e é para isso que a gente paga imposto, para investir esse dinheiro lá, para melhorar a qualidade da educação, e custa dinheiro, né? Isso não é hoje mais o foco do gestor no Estado, né? E com essa coisa do IDEB, distorceu o que seria o objetivo do programa, e ao invés das escolas buscarem a melhoria da qualificação, né, ou mesmo da aprendizagem, ficam correndo atrás dessas metas que não levam necessariamente à aprendizagem dos nossos estudantes. Certo. Excelentes esclarecimentos. Se inscreva no canal do Instituto Edésio Passos e da Vicência Advocacia e compartilhe este vídeo. Falando sobre a venda das escolas, já que tu tocou nesse assunto, Valquíria, fizemos algumas postagens, inclusive, e o pessoal dizendo, não, mas não é privatização isso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso. Eu falo que, assim, para entender o conceito, né, a gente até teve uma situação hilária nessa situação, porque quando terminou a greve, o Estado tinha feito uma série de ações judiciais e tal, que o Tribunal de Justiça, né, botou Estado e APP, cada um de lá, senta aqui, vamos tentar resolver isso aqui numa mediação, sem ter que eu julgar todos esses pedidos por aqui. E aí entrou o Estado nos acusando, não, porque o sindicato está dizendo que a gente está vendendo a escola, que é privatização, isso não é assim. Aí o desembargador que estava lá falou, vamos fazer assim, nós não vamos entrar no debate da se é privatização, se é venda, se é terceirização, se é cessão, porque isso entra numa concepção de Estado. Se o Estado é liberal ou se o Estado é capitalista. Então, acho que essa é a premissa. Assim, a gente precisa... Eu sempre digo assim, para que serve o dinheiro do Estado? Essa é sempre a pergunta inicial que a gente precisa fazer para entender as relações e os negócios que o Estado faz. Então, assim, eu sou lá a população, estou pagando o meu imposto, ele vem todinho para o caixa do Estado. O que faz com esse? O que o gestor daquele momento faz com o dinheiro do Estado? Então, assim, ele olha e diz assim, esse dinheiro aqui vai servir para quê? Ele pode dizer, este dinheiro aqui vai virar mais política pública. Então, não, eu vou atender a população, porque a população precisa do Estado, porque a maioria não tem condição de pagar um plano de saúde privado, uma escola privada, então eu preciso ter uma saúde de qualidade, eu preciso oferta pública, de graça não que a gente já pagou, né? Mas assim, vamos dizer, a hora que eu vou usar lá, não preciso pagar de novo aquele serviço. Eu preciso ofertar, então, escolas de qualidade para essa população, eu preciso transformar esse dinheiro em políticas de moradia, e aí vai. Essa é uma forma de olhar para onde vai o dinheiro. A outra forma é olhar e dizer assim, não, eu, Estado, não tenho que dar conta dessas coisas para a população. Ela que compre este serviço, e aí, então, eu passo o dinheiro do povo para uma empresa que vai organizar e vender este serviço para a população. Algumas empresas ganham dinheiro, não necessariamente fazendo a venda final, como é a educação, assim, eu quero que o pai pague. A escola privada ganha dinheiro assim, o pai paga a educação mensalmente e é assim que ela lucra. Outras lucram se apropriando do dinheiro do Estado. E não precisa necessariamente cobrar da população o serviço final, que é o caso dessas duas escolas que a gente tem hoje. Os pais estão pagando mensalidade? Ainda não. Porque nós tentamos aprovar na lei uma emenda que proibia que essas empresas fizessem qualquer tipo de cobrança da comunidade e o Estado não aceitou. Não passou essa emenda quando o projeto de lei estava sendo discutido na Alep. Isso quer dizer, não está cobrando agora, mas nada impede que cobre no futuro. Mas como é que essas empresas estão ganhando dinheiro, então? Porque elas estão recebendo do Estado o nosso dinheiro para fazer a gestão que o Estado poderia fazer bem mais em conta. Então, claro, elas estão ganhando o nosso dinheiro ali. Elas vão se apropriando desse dinheiro que deveria estar sendo disponibilizado lá. Nenhuma empresa faz um negócio para ter prejuízo. Empresa quer lucro. Então, ela vai ter lucro de alguma forma. Então, o nosso dinheiro vai virar uma parte dele lucro para a empresa. Senão, ela não ia estar lá.
ela ia fazer qualquer outra coisa. Então, para esse, o lugar do dinheiro público, para nós ele indica se aquele serviço é um serviço público, ofertado pelo Estado, e ele está fazendo o gerenciamento, então todo o meu dinheiro está indo para lá, ou se ele está passando esse dinheiro para uma empresa fazer o serviço, e essa empresa está ganhando dinheiro sobre o meu dinheiro. Então, é privatizar. Eu terceirizei, eu passei por uma empresa privada fazer o serviço para mim e não estou fazendo ele na forma pública. O Estado está dizendo, não estou privatizando, eu estou terceirizando. Eu passo para um terceiro fazer isto. Ora, o terceiro é uma empresa privada com fins lucrativos. Então, privatizou. Pior, a empresa não vai fazer só a gestão da escola. Ela vai poder contratar o professor, que não é mais um servidor público. Ela vai contratar alguém lá. Por exemplo, eu sou servidora de carreira, concursada. Então, o meu salário já não é mais o salário inicial da tabela, porque eu tenho uma carreira. Eu estou em algum outro lugar da tabela e o meu salário é um pouquinho maior do que o inicial. A empresa não vai me querer lá. Porque se o Estado pagar o meu salário, o Estado vai descontar do repasse dela. Então, ela pode me tirar desta escola e dizer, não, o Estado me deu dinheiro inteirinho aqui e eu contrato quem eu quiser pelo salário inicial obrigatório por lei. Então, é mais barato ela contratar um professor, que ela contrata quem ela quiser, manda embora a hora que ela quiser. E aí tem um problema grave. Hoje a gente estava discutindo numa reunião com outros servidores de outras secretarias, que é bastante importante da população saber, assim, nós, servidores públicos, temos uma coisa chamada fé pública. Então, eu faço um concurso, eu assino um documento, eu tenho uma portaria de nomeação e todas as informações das pessoas que eu lido com elas, porque eu tenho acesso, porque eu sou uma servidora pública, isso é da saúde, isso é da segurança, isso é de qualquer secretaria. E você é advogado, sabe muito bem disso. Eu não posso, por profissão, né, de fé, eu não posso fazer uso dessa informação para fora. Se eu fizer, eu sou penalizada. A pessoa terceirizada, não necessariamente. Ela não tem fé pública. Primeiro, ela não tem fé pública. Segundo, ela não tem responsabilidade nenhuma com isso. Se ela vazar uma informação qualquer das pessoas ou fizer qualquer coisa, no máximo ela vai ser mandada embora. Quem vai responder por aquilo vai continuar sendo o Estado, mas não um servidor público. Alguém fez, mas não é um servidor público. Então, assim, tem N elementos que nos colocam a questionar essa terceirização. Para nós, o central é dinheiro público precisa ser inteiro investido no serviço público. Se eu tenho possibilidade de que uma fatia dele vire lucro para alguém vai ganhar dinheiro em cima do meu dinheiro, então é sinal de que o Estado pode pegar aquela fatia e reinvestir na escola pública. Necessidade a gente tem de monte. Então, assim, vamos lá, vamos conversar então. O que precisa melhorar? Estamos dispostos a. Mas não dá para eu dizer que o Estado não faz gestão das escolas bem. Aliás, o Paraná faz gestão das escolas públicas desde sempre. Este governador é que diz, nós não vamos dar conta e eu quero passar para alguém. Se ele acha que ele não vai dar conta, sai e bota outro lá que dê conta. Porque o Estado sempre fez essa gestão. Nunca precisou passar para uma empresa privada para fazer. É compreensão deste gestor que está agora. Só que o que ele fizer agora a gente carrega como consequência para muitos anos depois como política no Estado do Paraná. Exatamente. Você está escutando o assunto de trabalhador. Hoje nós falamos sobre a profissão dos professores. Valquíria, já rolou alguma coisa? Como é que estão essas duas escolas hoje que estão nesse sistema? Já houve substituição desses professores? Já. Infelizmente já. Eu vou até abrir aqui, vou pedir uma licença a você, porque a gente tem esses números, mas eu não vou lembrá-los todos de cabeça. Já assim, mesmo que seja um único ano de funcionamento da escola, nós tivemos, no final do ano passado, basicamente a saída de grande parte dos professores que eram concursados. Eles saem por pressão, por assédio e pedem remoção para outra escola. Hoje, o quadro dessas escolas, considerando que no início de 2023, quando a empresa assumiu, todos os profissionais que estavam lá eram profissionais ligados ao Estado, sejam ele concursado ou mesmo contrato PSS, mas tinha vínculo com o Estado. Hoje, no Anita Canê,
a gente tem 26 professores que são concursados e 76 que são já contratados via CLT pela empresa. No Aníbal Cury, a gente tem 31 professores concursados e 68 professores já contratados direto pela empresa, que não são mais servidores públicos. Então, assim, desse número, muitos professores, mesmo que foram contratados via CLT, já foram demitidos e substituídos. Então, assim, você tem ali quase que 1/3 hoje que é servidor público e a grande maioria já não é mais professor da rede, e sim já professor contratado pela empresa. Então, há um desnível imenso num primeiro ano de funcionamento. Porque, como eu disse, o professor contratado pela empresa ele é mais barato. Uhum. E ele não tem nenhum direito de carreira que a gente tem enquanto servidor. E só abrindo mais uma celeuma dentro desse processo, por exemplo, essa semana a gente está numa campanha nacional que você trabalha com previdência pública, né, principalmente. Nós estamos numa campanha nacional que é contra o confisco da aposentadoria dos servidores. Uhum. Né? Então, todo servidor público aposentou, tudo aqui no Paraná, tudo que passa de 3 salários mínimos volta a contribuir para a Previdência com 14%. A justificativa é que os fundos de previdências hoje já não são mais, né, não tem vida útil para cobrir as aposentadorias a longo prazo. Com essa formulação, isso também impacta o fundo de previdência. Uhum. Hoje, o contrato temporário, que é o PSS, que de professores a gente tem quase metade da rede, contribui para o INSS. Só o professor concursado e o funcionário concursado é que contribui para o fundo de previdência própria do Estado. Se eu vou tendo uma substituição na rede de professores concursados, conforme eu vou me aposentando, eu vou contratando, seja via CLT ou PSS, não abre o concurso público, nem o CLT, nem o PSS contribui para o Fundo Público de Previdência. Vai contribuir todos para o INSS. E cada vez mais eu vou ter uma defasagem no meu fundo, o que obriga, se isso não revertido, que tantos ativos passarão a ter que contribuir com uma alíquota maior do que o 14% que está hoje, porque o fundo vai faltar dinheiro, quanto a gente corre o risco dessa luta que a gente está fazendo para o aposentado não pagar previdência depois de aposentado, muito pelo contrário, ele vai ter que pagar e pagar uma alíquota maior ainda. Porque não tem entrada. A entrada no fundo diminui, porque esses professores todos que estão hoje trabalhando na rede, uma boa parte dele não contribui para lá, mas eu tenho uma parcela de servidores concursados que vão se aposentar. Então, hoje, mais metade da rede, vamos dizer, é concursado em professor, metade é contrato temporário. Essa metade concursada vai se aposentar um dia. Vai demorar, né? Conforme muda a regra, cada vez mais longe fica a aposentadoria. Mas eu vou me aposentar, né? Então, eu corro o risco de, ao me aposentar, depois de me aposentar, eu vou ter que pagar uma alíquota maior ainda, porque o Estado faz uma opção de não ter servidores públicos concursados, e aí eu também tenho um impacto. Então, a gente, assim, essas medidas, elas prejudicam o professor que quer entrar na rede, porque eu não vejo perspectiva de carreira. Então, não é atrativo para mim essa profissão, porque eu vou ficar em contrato temporário até quando? Vou ficar na segurança do trabalho até quando? Mesmo trabalhando no serviço público. Você gera um problema para quem está na rede, porque no caso, por exemplo, dos funcionários de escola nosso, eles entraram num quadro em extinção, e aí a gente tem dificuldade, são 15 mil ainda que estão concursados na rede, mas a gente tem dificuldade de negociar com o Estado uma melhora na carreira deles, porque o Estado olha e diz, esse é um quadro em extinção, e conforme eles vão aposentando, vão saindo, e não quero mexer nesses salários. E você põe em risco também o que vai aposentar. Então, você mexe com as 3 gerações. Quem quer entrar na profissão, quem está e quem vai aposentar dela. Então, não sobra ninguém sem impacto com essas medidas que são tomadas. Exatamente. E você está assistindo o Assunto do Trabalhador, seu guia jurídico. É fundamental a questão e qual que vai ser, né, o futuro da nossa geração, o futuro das futuras gerações, e também no sentido como é que será o amanhã para todos, né, Valquíria? E entrando num tema bem controvertido, bem complicado, bem delicado, digamos assim também,
como é que a tecnologia pode ser uma aliada na atividade dos professores e o que o sindicato tem feito para integrar essa inovação do avanço da carreira do docente? Que é as plataformas, né? Esses dias eu estive num debate lá em Recife. E aí nós tivemos um professor da Universidade de Pernambuco que trabalha com inteligência artificial ligada à saúde. E o debate era um pouco esse, assim, a quem está, a serviço de quem a tecnologia está hoje. Porque ela é constituída e nós vivemos nela, aliás, nós estamos aqui, isso aqui só é possível por conta da tecnologia, né? Ela deveria ser para facilitar o meu trabalho, me ajudar no meu trabalho. A gente sempre olha ela a partir dessa perspectiva, né? E ela nem sempre é usada com esta finalidade. Hoje nós temos aí o título do estado com a rede mais moderna do país, né? Mas, infelizmente, a tecnologia levada para a escola hoje, ela tem sido mais opressora do que libertadora. Então, assim, eu sou obrigada a fazer aquilo porque eu vou gerar números, aquela plataforma sobe no ranking do comércio, então eu posso vender e atribuo o sucesso da educação no Paraná ao uso das plataformas. Então, assim, como é que eu posso vender este modelo em larga escala? Esse é o processo. Então, o ex-secretário Renato Feder, que implantou, escreveu um livro, né, de como ter uma escola de sucesso do futuro, que é isso, ele transformou o modelo em um modelo que pode ser aplicado em larga escala, com os ajustes que pode ser feito a uma rede municipal ou estadual, mas está lá a receita. E tudo é atribuído às plataformas ou controle das informações via tecnologia. A gente diz assim, olha, a tecnologia, ela é ótima para nós. Assim, eu não quero voltar a dar uma aula, ministrar uma aula só no giz e saliva e sem mais nada, sem nenhum recurso tecnológico. Né? Hoje a gente tem um livro de chamada online, eu brinco sempre nas escolas, eu é que não quero voltar a fazer o registro da chamada de sala de aula naquele livro em papel, que eu tinha que passar em 10 lugares ao mesmo tempo, e se eu errasse, eu tinha que ficar colando um negocinho, porque eu não podia borrar o livro, que era um registro oficial. Então, a tecnologia, ela pode facilitar a nossa vida, mas nem sempre ela está sendo usada. Temos recursos tecnológicos nas escolas hoje que sim nos ajudam muito, mas nós estamos numa briga com o Estado. Como o Estado tem imposto sobre nós o uso da tecnologia que não favorece a aprendizagem, mas que tem outras finalidades que não seja, né, o objetivo ali do ensino-aprendizagem. Esta semana, né, o Estado está publicizando que fez um convênio com uma empresa de inteligência artificial da Coreia do Sul para monitorar as nossas redes, os dados dos estudantes e das nossas aulas, para poder prever em que área o estudante, como o estudante vai, qual é o rendimento que ele vai ter nas provas de larga escala. Sim, aquele estudante, diante do rendimento dele da escola, das provas que ele fez até aqui, ele vai ter mais dificuldade aqui, nessa. Porque as provas, elas estão por macro campos, né? Eu já tenho mapeado o que é que vai ser cobrado, eu só não sei qual é a pergunta, mas o conteúdo eu sei. Então, ele fez esse convênio com uma empresa coreana. Qual é o problema? Todos os dados da Secretaria de Estado da Educação, sensíveis e não sensíveis, estão sendo repassados para esta empresa na Coreia do Sul. Hoje, talvez a mercadoria mais cara no mercado seja informações, dados. Então, essa empresa, com os nossos dados, ela pode fazer o que quiser. Mas você vai engessando a prática pedagógica. Uhum. Eu acho que a pandemia explicitou, escancarou para nós que não existe processo de ensino-aprendizagem sem a relação mediada humana. Né? Todas as redes tentaram 1000 coisas. E nós recebemos os estudantes com uma defasagem de aprendizagem, de maturidade de 2 anos. Era impressionante, assim. E quando chegou ali na altura da pandemia, os próprios pais já estavam pedindo, pelo amor de Deus, que as escolas retornassem, porque não era só o processo de ter aquelas crianças em casa o tempo inteiro, mas é que elas não estavam aprendendo. E não aprenderam. Então, assim, a lição que a gente deveria ter tirado da pandemia, que a mediação, que a aprendizagem só se faz por mediação humana, né? Que a gente devia ter
Não, piorou, né? Porque daí a tecnologia que precisou ser usada na pandemia, ela foi aprofundada nesse processo e cada vez mais a gente vê que a tecnologia vai levando o gestor a priorizar ela no lugar dela ser uma ferramenta nessa mediação entre professor e estudante, para produzir conhecimento. Porque uma coisa é informação, que eu olho lá e as crianças têm de monte. Outra coisa é formação. A formação é diferente da informação. Né? Assim, como é que eu crio estruturas para que aquela criança e aquele adolescente consiga aprender o meu conteúdo, mas consiga aprender qualquer coisa. Uhum. Mas essas estruturas, elas são constituídas na escola nessas relações que a tecnologia não consegue substituir. Então, a gente tem aí... Agora, para a nossa categoria, a gente também tem ido, né? Assim, principalmente os aposentados. A gente tem feito parcerias com a própria Celepar e com outros órgãos para deixar o nosso povo também hábil a poder utilizar o que a gente tem a serviço, mas isso, a serviço nosso de facilitar a nossa vida. Exato. Valquíria, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast de hoje. Sua conclusão final. A gente falou de bastante coisa aqui. Eu quero agradecer imensamente o espaço, a oportunidade. Seja em meu nome, em nome da PP Sindicato. Acho que esses espaços são bastante importantes e estamos à disposição aí quando precisarmos dialogar. O professor fala demais, a gente falou um montão, mas foi muito bom esse bate-papo com você. Obrigada. Então, tá bom. Você escutou Assunto de Trabalhador hoje sobre o fim da profissão dos professores. Siga os nossos canais e um abraço.